Uou! Como assim? Nem passou um mês ainda e já tem outro episódio? Exatamente. Mas calma, deixa eu explicar. É o seguinte, os episódios tradicionais de Lulu Bardo duram em torno de 10 minutos e dão um certo trabalho para nossa equipe. Primeiro, o nosso roteirista escreve toda a análise narrativa, geralmente com base num jogo específico, em forma de roteiro. Tem um trabalho de pesquisa e tem um trabalho de adaptação. Já sei! Basta fazê-lo morrer ao final. Isso vai tornar a história muito melhor. Depois, esse roteiro vai para o apresentador, que fica encarregado de interpretá-lo e gravar. It's time to kick some ass and chew some bubblegum. And I'm all out of gum. Depois do roteiro e da gravação, aquilo vai tudo pro nosso editor, que fica encarregado de editar, cortar as cenas que não serviram e inserir imagens para você não ficar olhando o tempo todo pra cara do apresentador. Isso aqui não tá bom, 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 não, isso aqui tá ruim, pô, próxima cena, isso aqui tá horrível. Por fim, depois do roteiro, da gravação e da edição, a gente manda todo esse material para nossa equipe de marketing. Mas, equipe de marketing de lado, ainda bem que temos nossos parceiros. Queria deixar um enorme agradecimento aqui às Girls of War e ao Baixo Frente Soco. Mas enfim, depois de tudo isso, o episódio vai ao ar. Fica legal? Eu espero que sim, e a recepção do público tem sido ótima, mas o problema é que demora um bocado. Por isso, para resolver esse problema, eu decidi criar a fase bônus. A fase bônus nada mais é de que um outro formato de episódio, não igual aos formatos tradicionais em que eu faço uma análise mais aprofundada de determinado jogo com base nos seus aspectos narrativos. Geralmente, essa é a minha intenção, pelo menos nesse primeiro momento, fazer uma fase bônus em que você tem uma estrutura mais livre, mais apta a responder comentários e também com pouca ou nenhuma edição. E é justamente porque é tudo muito experimental que eu dependo de vocês para me falarem se ficou legal ou não. E na fase bônus de hoje nós temos o quê? Comentários do público, é claro! Vamos ver o primeiro. O Webslinger e o Ultratema 1NS comentaram a questão da periodicidade. É verdade, como eu acabei de falar, fazer mais de um episódio por mês fica difícil, mas é justamente por isso que a fase bônus está sendo criada, para tentar dar uma quebra e tornar não só os episódios mais frequentes, mas também poder variar um pouquinho o formato. O José o Rico 2 Pontos e o Tratante 911, eles elogiaram as minhas ideias como construtivas e muito interessantes. E nesse ponto eu é que devo agradecê-los. Fico muito feliz de ter gente interessada no conteúdo que eu produzo, e não só no conteúdo que eu produzo, mas na discussão narrativa dos jogos e como que essa discussão pode levar a um melhor reconhecimento social, cultural, artístico da mídia do jogo eletrônico. Ainda vou fazer um episódio especificamente sobre isso, mas é um assunto que eu abordo frequentemente em palestras. O jogo eletrônico, ou o jogo mesmo analógico, como uma mídia de expressão. Como que a gente pode usar aquela estrutura, aquele banco de dados, aquele sistema de informação para veicular mensagens. E como que as próprias regras são formas de transmitir uma determinada ideologia ou uma determinada cultura. Inclusive, aquela famosa combinação que eu tanto falo de game design ou jogabilidade, mecânicas de jogo e narrativa de outro, é algo que eu quero analisar e estudar no mestrado. Aí, já que a gente tá falando de mestrado, o Patrick Everton, ele comentou no canal dizendo que ele adoraria se eu pudesse indicar mais material teórico. Isso é excelente, eu não sabia que isso era de interesse de vocês, e já que é, sempre agora que eu ler um artigo legal, seja no Gamasutra ou no Escapist, ou em qualquer outro site, sempre que tiver um artigo legal que tenha algum vínculo com narrativa, ou que eu tenha escrito também, vou indicar pra vocês. Aliás, o Fear Lore, ele disse que vai usar os meus vídeos como referência na hora de desenvolver os próprios jogos. E como desenvolvedor, porque eu também produzo jogos, é uma enorme honra escutar isso. Eu acho que a gente realmente tem que se aproveitar cada vez mais dessas formas de inserir determinadas opções dentro do jogo para poder tornar aquele jogo com uma forma de expressão autêntica do jogador. E, não bastasse o que o Fear Lore disse, o Espantalho 555 também disse que usou os meus vídeos como referência para preparar o material da monografia dele. Assim, de verdade, eu fico muito honrado e, sinceramente, eu espero que os vídeos tenham sido de enorme validade para o material que você está produzindo. Isso é apenas início. Agora, melhor do que falar que você usou os vídeos como referência para sua monografia, por que não mandar sua monografia quando você terminar? Por que não mandar um artigo que você tenha escrito, ou se não um jogo que você tenha desenvolvido? Esse espaço está aberto para esse tipo de coisa. Como vocês bem sabem, o objetivo do videolog é discutir narrativa e jogos. Então tudo que tiver a ver com isso, manda, porque isso vai estimular o debate. E se no final a gente conseguir, através da nossa discussão, trazer mais informação à tona e chegar a certas respostas que a gente talvez antes não conhecesse, já valeu a pena. Se a gente conseguir disseminar essa informação para outras pessoas que não conheciam, então, melhor ainda.
Até porque o Mr. N. Kamendos Fly disse que o canal merecia milhões de views. E aí o R-Phil disse no último vídeo, olha, não entendo como seus vídeos não são famosos. Claro, a periodicidade tem influência nisso, mas o episódio bônus veio justamente para resolver, para suprir essa lacuna. Agora, é muito importante que todos estejam motivados a justamente poder compartilhar suas ideias e participar juntos do canal. Deve ser por isso que dizem que clicar no joinha, se inscrever no canal e favoritar o vídeo ajuda na divulgação. O Gushiro revelou meu desconhecimento em relação ao vasto mundo dos jogos de luta ao falar que o BlazBlue tem uma excelente história. Muito obrigado pela dica, Gushiro. Os jogos que eu cito no episódio, eles são meramente exemplificativos, ou seja, claramente as histórias boas em jogos de luta não se resumem a Def Jam, Mortal Kombat e Fight Night Champion, mas muitas outras pessoas vieram falar pra mim que o BlazBlue é muito bom. A questão é que eu nunca joguei, então eu preferi tirar ou não comentá-lo dentro daquele episódio, mas ainda assim, se você quiser fazer um vídeo em resposta, ou se você quiser de alguma forma preparar um artigo, alguma coisa que comente essa questão, que fale bem do BlazBlue, manda que a gente anexa aqui, que a gente de alguma forma evidencia essa característica no videolog. Agora que eu já respondi alguns comentários, vamos aos próximos passos do videolog Ludobardo. Então, o que tá na fila dos episódios do Ludobardo? Bom, a gente tem um terceiro episódio que vai finalizar aquela série de jogos de luta, então a gente teve fracassos embutidos, sucessos embutidos e, bem, eu vou deixar vocês adivinharem o que é o terceiro episódio, não é muito difícil, mas depois desse episódio eu queria mostrar pra vocês uma entrevista que eu fiz no meio desse ano com um escritor e um cara que cuida de narrativas em jogos e, enfim, foi uma entrevista muito legal que eu acho que vai ser bem legal pra vocês também, que eu devo quebrar provavelmente em 2 episódios por causa da duração. Outra novidade, alguns gringos vieram falar comigo, eu gostei do seu videolog, mas eu não entendo absolutamente nada. Esse é o problema do fato do videolog estar em português. Por isso, é que agora nós teremos legendas! Legendas? Como assim? Calma, elas não estão prontas ainda, isso também demora um bocado. Mas eu tô contando com a ajuda do Paulo Zambarda e a gente passa por um processo de tradução e depois revisão do material. A ordem vai ser cronológica, então a gente provavelmente vai ter a primeira legenda saindo pro primeiro episódio, ou seja, a faceta de narrativa, e aí assim em diante. Ou seja, assim que as legendas do primeiro episódio estiverem prontas, eu divulgo no próximo episódio bônus, e aí vocês podem, enfim, divulgar para qualquer pessoa que não entenda português, mas tem interesse no assunto de jogos e narrativa. E isso merece um recado. I'd like to dedicate our future subtitles to James Portnow and ZT. ZT is the man behind the Ludobardo soundtrack, and James Portnow is none other than the creator of the Extra Credits series, which has been of great inspiration to the Ludobardo video log. Soon enough, we'll have subtitles and I'll let you know. Hope you enjoy them. Última parte, o Ludobardo recomenda. O Ludobardo recomenda que você jogue Catherine, porque sem dúvida é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado a ver, com alguns momentos meio social sim e outros momentos puzzle bem intenso, porque é coisa dos japoneses, mas que lida com um tópico muito interessante. Você não está salvando o mundo, você está salvando sim o seu relacionamento. Jogue Catherine, é uma forma bem diferente de encarar a relação do cotidiano dentro de um jogo. Ele até lembra, de certa forma, That Was Yesterday, né? A forma como ele lida com relacionamentos. Mas a análise não vem agora. Haverá um futuro episódio sobre o jogo Catherine, porque ele certamente merece. Bom, em homenagem ao Patrick Everton, vamos lá, recomendação de material teórico, coisas que podem ser úteis para vocês lerem e acompanharem alguma coisa do que está rolando em relação a jogos, ou narrativa, ou jogos e narrativa. Talvez você conheça o site Gamasutra. É um site que, apesar do nome engraçadinho, é muito respeitado na área dos jogos eletrônicos. Tem reconhecimento internacional e serve de referência para uma série de profissionais, desde o Japão até os Estados Unidos até o Brasil. Eu escrevi recentemente um artigo que saiu lá no Gamasutra sobre mercado, jogos e liberdade de expressão aqui no Brasil. Eu recomendo especificamente a leitura do artigo porque você vai ver como é que se dá a influência da narrativa no jogo eletrônico como mídia. Como que essa percepção social do jogo eletrônico se modifica a partir da narrativa e como é que muitas vezes isso tem influência no próprio mercado e na própria indústria de jogos, e proibições judiciais e projetos de lei. É verdade, o artigo tá todo em inglês, mas se você já jogou muitos RPGs no Super Nintendo, talvez inglês não seja um problema pra você, graças ao aprendizado tangencial. Segunda recomendação de leitura, e isso eu não posso deixar passar em branco de jeito nenhum. O antropólogo Hermano Viana elogiou o Ludobardo na sua coluna semanal no jornal O Globo sobre cultura e inovação. Nem preciso falar o quão honrado eu fiquei com a menção. É muito bom, eu fico muito feliz de ver que o videolog está sendo reconhecido como um trabalho sério, com uma reflexão crítica acerca da mídia dos jogos eletrônicos. Não só isso, como uma reflexão que posiciona o jogo eletrônico como um elemento cultural. Aliás, se o assunto é cultura, o Hermano é perito na questão. Leia também não só essa coluna que o Ludobardo foi citado, mas também um artigo
de autoria dele, intitulado Game é Cultura, que faz parte dessa coluna, e cita exatamente essa questão de como o jogo pode ser entendido como manifestação cultural. Calma, vocês já devem estar desesperados pensando, meu Deus, onde é que eu vou ter acesso a todo esse material? Como sempre, todo o material que eu indico, todos os links possíveis, etc., tudo isso está aqui embaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo, ou seja, se você está vendo o vídeo embedado, você vai ter que acessar a descrição lá especificamente. Mas se você está vendo já no YouTube, é só abrir essa abinha e você já vê todos os links ali. Isso em relação ao artigo do Gama Sutra, em relação ao artigo do Hermano Viana e por aí vai. Então estamos chegando ao fim de um episódio bônus. Primeiro passo é, de verdade, eu queria agradecer a toda a participação de todo mundo que tem comentado, todo mundo que tem visto, todo mundo que, enfim, tá presente no videolog. Eu sei que parece um papo muito clichê, né? Só falta eu mandar um beijo pra Xuxa. Mas é verdade. E é perfeitamente justificável. Aham, Cláudia, senta lá. Maior do que a satisfação de produzir o material que eu produzo é saber que esse material está sendo produzido para pessoas que efetivamente têm interesse nesse conteúdo e o consomem, e refletem sobre esse material que é consumido, opinando, falando que eu esqueci de falar sobre certos jogos, ou que tem jogos que cumprem um determinado papel, ou que gostaram da avaliação, foram jogar determinado jogo. Enfim, usem esse espaço como uma forma de refletir sobre a mídia do jogo eletrônico, mas também veicular isso para quem não conhece o jogo, porque muitas vezes isso pode ser um canal muito eficaz para mostrar para sua mãe, para sua avó, sei lá, para quem não conhece o jogo eletrônico, mas pode passar a conhecer e conhecer com bons olhos, não através de uma notícia que diz que GTA influenciou a morte de sei lá quantas pessoas, porque a gente sabe que isso não é bem assim, né? Chegamos ao fim do episódio bônus, por favor continuem comentando e vocês sabem que é fácil entrar em contato comigo, seja via Twitter, seja via e-mail, seja via Facebook, vocês têm canais para entrar em contato, para opinar, para criticar e por aí vai. Agora, se você quiser que o seu comentário seja lido, assim como eu fiz com os comentários no início do episódio, por favor, posta no YouTube. Assim todo mundo tem fácil acesso. Lembrando apenas que tem duas coisas que o Ludo Bardo nunca vai recusar: críticas e divulgação. É isso. Bom, o tempo estourou. O meu plano era usar um cronômetro específico para regular o tempo desse episódio, mas pelo visto isso não deu muito certo. Ainda assim, quando eu penso em agradecimentos, quando eu penso em comentários de público, quando eu penso em episódio bônus, quando eu penso em tempo estourado, quando eu penso em uma excelente recepção e quando eu penso no jogo eletrônico como uma mídia de expressão, eu penso em narrativa. Valeu, galera!